Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. E eu tô gravando aí vídeos no canal, né, pessoal? Agradeço muito aí aos novos inscritos, tá? Agradeço mesmo a confiança de todos, tá? Agradeço muito. E eu, estudando ali, né, direito militar, e assim, é importante já deixar claro aqui, tá? OAB-RJ, Defensoria, MP, tá? Eu busquei, tá? Internamente ali, conversar com o Corpo de Bombeiros, tá? Umas autoridades ali receberam peticionamentos meus, mas quem é o Teodoro, né? Quem é o Teodoro? Eu procurei, tá? O presidente à época, tá? Doutor Rafael Borges, tá? Procurei lá e falei de tudo que eu tava passando, tá, pessoal? Falei ali tudo que tava acontecendo, tá certo? E eu não tenho que mandar documento, né? Eu sou advogado, né? E no momento em que eu, Teodoro Chagas, advogado, informo, né, que militares ali estão exercendo ilegalmente a advocacia na cara de todo mundo e ninguém faz nada, e eu vou até, né, o presidente para falar, a postura deveria ter sido tomada naquele momento. E é isso. Até porque se eu tivesse mentindo, né, aí eu é que teria ali que responder perante a ordem, né? Mas não foi isso que aconteceu, tá, pessoal? Não foi isso que aconteceu. A realidade aqui que se coloca é a seguinte, ó. A gente tem que fazer um resgate, tá? Como sempre, de costume histórico, pra gente entender qual é a quadra da advocacia, tá? E os militares. Porque muita coisa não teria acontecido na OAB-RJ. Não teria, pô. Eu não sou o inimigo, tá certo? O Teodoro não é não, pô. O Teodoro teve a coragem e a abnegação que se espera de um profissional advogado. Aguerrido, tá? E é isso. E é assim, ó. Se vocês fizerem os resgates, vocês vão ver, pô. Quanto tempo aí que demorou ali, né, pra conseguir fazer aí a OAB, né? Essa ordem dos advogados, vamos estudar história, como eu falei, eu estudo muito história, tá? Pra vocês entenderem como funciona isso, tá? E aí a gente perdeu tudo, porque esquecemos, né, a nossa história. E você chegar ali na OAB, né, sob a presidência da Comissão de Direito Militar, da doutora Alessandra Vanderlei, que agora eu vi, né, olhei aqui, tá? Não sei se está acumulando ali essa atividade, né, como ainda, né, presidente da Comissão de Direito Militar da OAB, mas porque não está aparecendo aqui, a página está em atualização, tá? Mas quando você vai na estrutura aí da OAB-RJ, né, eu identifiquei aqui a doutora Alessandra Vanderlei, que era presidente, né, e organizava todas essas reuniões, né, com os militares dentro da OAB. E eu saí da OAB por isso. E outras coisas. Mas é isso. Então, como é que funciona esse troço aí, pessoal? A gente tem que sentar e entender, tá? De novo, vamos avaliar ali quais são as competências, tá? As atribuições ali de todos, porque são exercentes do poder, tá? Não personificam o poder enquanto aqui atuando, né, na ordem dos advogados. É assim que funciona. O advogado de direito militar, né, é isso. Tem que estudar bastante prerrogativas, tá? Tribunal de ética, tá? Para não ser ali dragado pelo sistema, tá? E é isso, pô. E é isso. E eu corri e fui estudar, pô. Eu saí, né, da Comissão de Direito Militar da OAB, né, porque na época, né, eu tive minhas prerrogativas violadas dentro da própria Comissão de Direito Militar, pô. É só buscar aí, pô. É isso. E, opa, peraí, em que pese, né, se recruta, né, quem é você, né, é a mesma lógica, tá? Cheguei ontem, né, mas é isso, pô. Então eu corri, né, me calcei minhas sandalinhas da humildade, tá? Corri pra casa pra estudar, pô, e tô voltando, e é isso. É isso. Então eu observei, tá? Você vai olhar lá, e aí a gente tem que entender o que tá acontecendo, pessoal, porque, caramba, peraí. Eu tenho que entender, estudar isso aqui, entender como é feito aqui essa eleição, como é que funciona isso, porque a OAB é nossa. Em que pese a nossa dificuldade aí, os advogados, né, que é tudo que eu expliquei no outro vídeo, que a gente não tem a mesma condição, né, que os procuradores do Estado, que podem acumular ali ilicitamente cargos, tá, na SEDEC, tá certo? De assessor jurídico, que trava tudo, advoga, e honorário de sucumbência, todo mundo igual. Não, pô. Não mesmo. E eu fico feliz de saber, né, que a presidente da ordem, ela se coloca
ela se compromete, né, a promover ali as demandas, né, por intermédio da OAB, né, e uma delas é as ações ali para questionar a própria legislação da Procuradoria do Estado. Vamos fazer um resgate, tá, para a gente poder entender quantas ações, tá, do decreto 24A, tá, quantas ações dessa questão da GRAN, tá, e qual é o retorno financeiro para a Procuradoria do Estado. Vamos ver? É isso. Doa quem doer, pô. Advocacia é isso. A advocacia é isso. Eu tô do lado certo da quadra aqui da história. Vamos ler aqui para vocês entenderem, pô. Não é difícil. Não é difícil, pessoal. Não é, tá? Não é, tá? É porque é difícil. Teodoro, estudar história é muito complicado, né? Sexta-feira, tá, doutores advogados? Eu tenho uma dormência importante no meu pé esquerdo por conta do diabetes, tá? E Teodoro, né, já tá com probleminha na vista, tá? E eu enxergo. E eu sou um leitor contumaz, tá? Então vocês têm que respeitar o outro, tá? Porque eu não fico de mimimi, não. Eu aceito todas as coisas da minha vida. Todas. Aceito. Quem conhece sequelas do diabetes sabe bem o que eu estou dizendo. E eu consigo ler, tá? E vai ter que me aturar muito. Porque o Teodoro é isso aqui, ó. É muita leitura, cara. Pra conhecer a minha história, tá? E poder ajudar o meu país. É isso. Sem mimimi, cara. Vamos ler, pô. Você pode, sua visão é perfeita, não é isso? Corre aí, cara. Vai estudar, vai ler, né? Você pode ler, pô. É isso, pô. Direito Penal Militar, ó. Sob a ótica da advocacia, tá? Professor aqui, foi meu professor, tá? Cícero Coimbra, tá certo, pessoal? E o Teodoro é diligente, pô. Eu não posso ouvir gracinha de colega, né? Quem é você? Chegou agora. O que chegou agora faz assim, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Assim você estuda, tá? E tem que aturar, pô. Tem que aturar. É isso, pô. Teodoro, professor Nilo, tá? Eu sou fã. E é isso, cara. Tudo professor Nilo, tá? Tudo. Professor Nilo, inclusive em relação a essa audiência que teve hoje, eu vi um comentário ali, né? Não vou aqui, mas quem vê vai saber quem é. O abolicionismo, né, penal, né? Não conflita não, pô. É só ler um livro. O professor Nilo tem um livro pretinho, pequenininho, que não tá aqui não, tá? O Teodoro hoje não conseguiu calçar o sapato, tá? E não pôde trabalhar não, então não é igual ao pessoal que sucumbência de honorários montando tese para não dar o direito das pessoas. Não, porque o Teodoro pezinho dormente, não conseguiu calçar o sapato. É isso aqui, tá? É isso aqui. Eu ia mostrar pra vocês aí, tá? Um livrinho preto que o professor Nilo tem, tá? Eu acho que professor Nilo tem... Eu acho que a doutora Maria Lúcia... Caramba, gigante. Fiquei muito feliz de ver ali a professora, tá? E aí vocês observem, né, essas pessoas falando, né? Resgatem, façam aí, procurem vídeos do professor Nilo Batista, pra vocês entenderem com quem a gente tá falando, pô. É isso, cara. E tudo que eles falam, eu vou atrás, porque se eles estão citando alguém, é porque é a mesma vibe. Pô, é isso. E eu não gosto de direito penal, eu quero desacreditá-lo. É um processo. Eu quero desacreditá-lo e é por isso que eu estudo. Não tem um romantismo para estudar direito penal, cara. A gente tem que buscar desacreditá-lo, que é o que eu faço aqui e vou mostrar pra vocês. E a gente tem que ler essas coisas aqui, ó. Enquanto a gente pode, né, que a gente é a nossa vista boa, a gente tem que ler, cara. Porque senão dá ruim depois, né? Por que eu não li? Então eu vou ler tudo. E perturbar a vida de um número maior de pessoas, tá? Um número maior de pessoas. Criminologia, tá? Zaffaroni, gente. Vamos respeitar, pô. Parceirão aí do professor Nilo. Esse camarada aqui, ó. Teodoro, o que é isso, tá? Lê aí, cara. Você vê que Teodoro... Teodoro, olha isso aqui, cara. Assistam os vídeos aí, todos que tiverem, tá? Da doutora Maria Lúcia Caran, cara. Vai lá ver. Pra você ver... desconstrói tudo que você pensa, pô. Esse jeitinho dela ler ali é normal, tá? Ela escreve, né? Eita, o que é isso, cara? Eu fico, ouço, pauso, penso, né? Eita! Volto pra ver, porque, caramba, é gigante, gente. O que é isso? E a nossa, cara? E a nossa? E as pessoas não conhecem, pô. É a nossa, cara. As pessoas não conhecem, pô. Aqui, ó. O inimigo do direito penal. Nós não temos inimigos, tá? Os inimigos internos, eles são fabricados, tá? É isso, cara. Não tem não, pô. Não tem que ter cadeia, né? A gente tem que perseguir o ideal de não ter, pô. Mas não, Teodoro, aí não vem de violência, tá? As crianças vão pra escola e vai ter saúde, problema de saúde, não vai ter, né? É SUS, pô. É isso, pô.
Já falei, tá? Vou passar a usar o Hospital dos Bombeiros. Vamos ver como é que tá o sistema, pô. Vou pegar o nome de todo mundo aqui, tá? Vamos todo mundo voltar pra dentro de casa, pô. Vou fazer aquilo ali, Hospital de Ponta, galera bombeira aí, hein? É isso, pô. Tem dinheiro pra fazer, tá? Tem dinheiro pra fazer, pô. Porque tem dinheiro pra fazer, a gente vai provar que tem, tá? De novo aqui, defensoria. Esse chato desse Teodoro, né? Toda hora defensoria. Aqui, ó. Vai ter dinheiro, é só a gente fazer isso aqui, pessoal. Ó, vou dar a dica pra vocês, tá? Tutela, tá? Tutela coletiva. É isso, ó. Aí vai ter dinheiro pra todo mundo, tá? Que a gente pega dos ricos, tá? Pra dar pros pobres. É isso, tá? É isso. E abolicionismo, né? A gente tá perseguindo o ideal, tá? Mas se a gente não começa a caminhar, tá, doutor? A gente não vai chegar, pô. E esse tipo de comentário, né, é que me fez sair da pós-graduação de advocacia criminal da UAB, da UERJ. Foi isso que me fez sair, pô. Porque, caramba, não é... Gente, eu tô assim, caramba, o que é isso? É isso aqui, tá? Que se a gente fizer isso aqui, tá? Se a gente fizer isso aqui, tá? Aí dá pra dividir melhor. Dá pra dividir melhor, né? Vamos ver aí o que o professor Daniel Sarmento, tenho tudo também, tá? Tudão, hein? Tenho tudão, hein? José Afonso da Silva, tá? Professor de todos nós, né? Gigante Daniel Sarmento. Vamos estudar esse cara, pô. Vamos ver o que vai dar, cara. Fico muito feliz, tá? Agradeço muito, porque aqui no Rio de Janeiro, pessoal, a gente tá precisando, tá? É o pessoal de peso que tava ali, viu uma assistente social lá, tá? Rapaz, o que é isso? É assistente social, comandante do Corpo de Bombeiros, tá? Teodoro, essa lei orgânica, vamos quebrar essa lei orgânica aí, pô. Porque não tem essa aqui não, cara. A autonomia do ente federativo não é esses caras que decidem aí quem pode ser ou não pode, comandante não. Então se a gente fizer a interpretação do direito militar, fizer a interpretação, vocês vão entender que não é aquilo ali, pô. Porque o oficial, ele tem que rodar aí pra conhecer o estado, tem que entender quais são as necessidades, tá? Não pode, tá? Ser daquela forma que tá ali, pô. Mas é o projeto golpe que começou, tá, pessoal? Vamos falar aqui e é isso, tá? Então a OAB é sobre isso. Tá certo? Não tem essa. É só a gente resgatar nossa história e entender quanto tempo levou pra gente conseguir fazer a ordem dos advogados, tá? Vamos estudar nossa história, pô. Quanto tempo demorou, tá? Eu tenho diversos estudos históricos sobre isso, pô. Eu tive que parar de fazer, né, o estudo que eu tô fazendo sobre prerrogativas e sobre a legislação da OAB nessa interface com o direito militar, né, por conta desse montão de coisas que vocês estão vendo aí, pô. Mas já tá bem adiantado, pô. Vou passar muita coisa pra vocês aqui já. Porque, de novo, afirma, a gente tem que se proteger, pô. É isso aí, pô. A gente tem que se proteger, pô. A gente tem que se proteger. É isso. É isso. Tem muita coisa ali, né? Eu tô estudando, por exemplo, né, o regimento, né? E nós temos ali uma legislação para tratar sobre o TED, tá, pessoal? Tem muita coisa ali pra gente poder mexer, tá? Teodoro, ser usado no estudo e a OAB é nossa. É isso. Funciona desse modo pra mim, pô. Eu aprendi isso aí quando fiz direito, pô. Advogado é isso. Temos aqui, tá, as competências de presidente da OAB, vice-presidente, tá? Eu vou passar tudo isso aí pra vocês, tá? Tem um grupo aí de advogados que estuda comigo, tá? E é isso, cara. Cada um ali cumprindo, né? Secretário-geral, tá? Do secretário-geral temos todas as competências aqui, tá? O Teodoro chegou agora, mas o Teodoro é advogado como qualquer outro. E é isso, cara. E a vibe tesoureiro, tá? Aí aqui nós temos a composição do TED, tá? Tem tudo aqui, artigo 51 e seguinte, tá? Tem toda aí, você faz referências, né, para a lei 8.906, que é o Estatuto da OAB, tá? E aí fazer toda essa análise em relação a contrato, a honorários de sucumbência, tá? Permitidos aí para a Procuradoria do Estado, tanto no Código de Processo Civil, quanto aqui na lei do OAB. Vamos fazer aqui toda a interpretação sistemática de acordo com a Constituição Federal e vamos ver se é isso aí, pô. Dialeticamente, pô. É isso, cara. Dialeticamente, pô. Dialeticamente, tá? Dialeticamente. É assim que funciona, pô. É assim que funciona. Não estou errado. E fico muito feliz, tá? Se de fato aí eu tiver ali o apoio que eu preciso, tá? Aconselho aqui o seguinte, ó. Se a gente for fazer uma interpretação sistemática do Estatuto da OAB, tá? Do Código de Ética desses regimentos aqui, mais os do Conselho Federal da OAB, a gente vai ver que a gente tem que acompanhar, enquanto ordem, tá? OAB tem que acompanhar os advogados que estão nas assessorias jurídicas dos parlamentares, tá? Tem um montão de bacharel em direito lá, ó. E isso não é um problema meu, pô. Eu preciso, né, que seja garantida a prerrogativa da advocacia para que eu possa ter condições, né, mínimas ali, cara, de conseguir trabalhar, porque senão fica muito difícil, pô. E a OAB serve para isso. Não é para proteger o advogado, né? Vamos estudar, cara. Tem diferença ali, pô.
A OAB, ela vem nesse sentido para garantir a prerrogativa do profissional advogado, a da advocacia para que o advogado possa ser advogado. É isso, pô. Não é difícil entender, cara. Nós tivemos alterações sensíveis ali, tá? E eu estudo, cara. Então tem que ver, cara, porque a OAB, né, cara, a Teodora Interna Corporis, professora Germana de Oliveira Moraes, de novo afirmo, tá? Fiz um estudo ali sobre o regimento interno da ALERJ. Meu Deus, o que é isso, pessoal? Corre aí e vai ver, cara, o regimento interno do Tribunal de Contas do Estado, cara. Porque aí você tem, né, faz representação de constitucionalidade, faz um montão de coisa e fica uma coisa louca, que até pra mim, né, que tô ali iniciando essa caminhada de estudo específico do processo legislativo, meu Deus do céu, é difícil pra mim, pô. Você imagina uma pessoa que não estuda, cara. É muito difícil, cara. E é nessas franjas, né, nessas dobras, o professor Saulo de Carvalho, ele tem até ele fala até sobre isso, né? Dobras, né? Ele tem um termo engraçado que ele fala sobre isso. Ele lê muito, ele lê o professor Saulo, tá? O pai lá, Hamilton Bueno de Carvalho. É isso, cara. É isso, pô. Marcelo Semer. É esse camarada que vem, cara. E vai ter que aturar porque é isso, pô. É isso, eu tentei, tá? Reduzir os danos, tá? Nós estamos lidando aqui, cara, com a segurança do Estado. Então não é vá pra justiça. Eu ouvi muito isso aí, cara, de pessoas que estavam dentro da OAB nessa comissão da doutora Alessandra Vanderlei, pô. É isso, cara, porque aí eu era obrigado a ouvir desaforo por causa dessa comissão, pô. Porque fica todo mundo aqui dentro, tá? E eu tô do lado de fora, cara, porque não é assim que funciona, pô. A gente controla os caras, pô. Eu sou advogado, tem que ser odiado, cara. Da essência, é cão e gato. É, pô. É cão e gato, pô. Os caras aqui, a gente aqui, pô. Na hora ali do fight, né? Dialético, né? E depois, opa, Tadora, falou comigo aí, meu camarada. Mas pô. Tem essa de amizadezinha não, cara. Porque, cara, a gente que bota trincheira, pô. Que é isso, pessoal? CRJ, OAB, vamos pra lá, cara. Não tem, pô. É tudo restrito, cara. E tem que ver a questão da procuradoria. E eu provo o que eu falo, cara. Teodoro, para falar vídeo. Cara, porque só por vídeo eu tenho que me proteger, cara. Eu pedi ajuda pra todo mundo aí, cara. E ninguém me ajudou, pô. Porque não contavam, né, que eu tivesse, né, esse tempo que eu fui pra minha caverninha de adulão, né, que vocês colocam a gente, tá? Que a gente que não veio de família aí que tem condição, né, a pessoa que, caramba, cara, estudei na Estácio, tá? E brigo pra caramba pra sair dessa bolinha, tá, cara? E tô correndo atrás do meu prejuízo, pô. Senti necessidade de estudar processo civil, cara, que é muito difícil, pô. Pra juntar direito constitucional, processo civil, direito militar e ver o que vai dar, pô. Corri pra minha caverninha de adulão, tá? E fui estudar e voltei, cara. E é isso, pô. É isso, cara. A situação dos militares estaduais é gravíssima. Eu convoco, é defensoria, cara. Custos vulneráveis, pô. Vamos pegar ali, cara. Tudo que tá sendo feito, Amazonas e outros estados, ô defensoria, pega feito a ordem aí, pega esse negócio aí, defensoria. Porque o MP não pegou e não vai pegar, pô. Porque toda hora eu mando aí e ninguém faz nada, cara. A verdade tem que ser dita, cara, e o próprio MP tem que se reunir internamente e falar o que tá vendo aí, cara, o que se tomando, pô. É isso, pô. É isso, cara, a situação é gravíssima, então tem que intervir, não sou eu, pô. É segurança do Estado, cara, e a gente não pode permitir que eles façam isso, tá? A gente não pode permitir, cara. Esses aí, advogados, tá? Pessoal de grupo aí convocando pra manifestação, não façam isso, tá? Porque isso é pra fragilizar o argumento, cara. Isso é pra fragilizar o direito, tá? Colocar a população contra o militar. Não, cara. É direito. Vamos mexer no estatuto da PM e do bombeiro. Bota tudo pra dentro do estatuto, tá? A GRAM é aumento. Pô. Tem que ajustar lá, tá certo? E não tem essa gratificação não, que eles vão fazer o que fizeram na prefeitura. É direito. E aí, ajuste do cara, paridade. Olha o que a Procuradoria tá fazendo, pô. Você quer aplicar artigo 40 da Constituição quando convém, pô. Porque quando não convém, não aplica para militar. Lele, então, tem ou não tem proteção? Olha aqui, vamos aqui, tá? Vê aqui, doutor Teodoro. Eita, tá difícil. Mas, tinha ou não tinha regime próprio de previdência? Tinha ou não tinha? Teodoro, eu acho que tinha. E aí você vem e arranca. Já não pode, porque essa escadinha que foi feita, eu vou provar pra vocês.
Vou provar pra vocês, cara. Vai dar muito ruim, pô. E tem que intervir. Isso não é judiciário, tá? E é por isso que manda pra justiça, porque não resolve. É a lei que tem que ser mudada, pô. Afirmo com veemência. É a lei. Tem que juntar tudo, toda a legislação aqui, ó, e botar o governador na quadra dele, pô. Cumprir a lei, cara. Eu leio Paulo Otero. Eu vou ter que rasgar meus livros, cara. É isso mesmo? Eu tenho que rasgar aqui tudo? Professor Paulo professor Gustavo da UERJ, professor Paulo Otero. Eu vou ter que rasgar, cara, meus livros aqui, professora Germana de Oliveira Moraes, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Miguel Saiba Fagundes. Eu tenho que rasgar, cara? É isso mesmo? Eu tenho que rasgar tudo? Tá tudo errado que eu estudo, pô? Caramba, como é que é isso, cara? O governador do estado governa por decreto, pô. Faz propaganda do Corpo de Bombeiros, pô. Propaganda. Ficou demais, pô. É isso, ficou demais, pô. E antes de iniciar aqui esse debate, tá? Que eu quero falar com vocês sobre a lei de organização, tá? Da Justiça Militar da União. Tá certo, pessoal? Isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Então eu vou falar aqui, tá? E nós precisamos intervir, tá? Fico feliz que tem ali, né? Tinha uma outra advogada ali, né? Que eu olhei lá, né? E eu acho que ela é sócia de um advogado, caramba, que eu respeito muito, que foi um aguerrido na ditadura também, tá? Eu esqueci o nome dele aqui. Eu acho que caramba, eu não me lembro o nome dele aqui, tá? Mas caramba, cara, ele foi assim, eu estudei a história dele, sabe? Porque eu gosto muito disso, tá? Fazer ali essa construção, né? Entender quem são essas pessoas, né? Porque caramba, muito maneiro. Pra entender quem são, né? E esse advogado, né, dessa advogada lá, uma assistente social, né, que legal, né? Vamos respeitar, é uma doutora, né? Parabéns pelo trabalho, tá, doutora? Caramba, muito legal. Acho que é Letícia o nome dela, né? Caramba, o que é isso? Muito maneiro. Fiquei muito feliz, assim, de ver, sabe? Muito legal isso. E aí nós temos, né, essa questão, né, e uma outra advogada ali, né? E é isso, pô. E é isso, tem que ter mesmo, tá? É correr pra dentro da LERJ, tá? E fazer ali o que o Estatuto da OAB permite, tá? Porque não é ali uma ingerência da OAB, tá? Na produção normativa, tá? Mas é entender ali, por exemplo, né, a atuação desses profissionais, pô, pra gente poder entender quem tá no entorno, né? Quem faz isso aqui, né? Mas você, até pra valorizar a presença do profissional advogado dentro da LERJ, pô. Porque tem que ter, cara, porque senão sai isso. OABRJ, vocês vão ver a lei que eu passei aí, tá? Que fala sobre promoção. Eles colocaram boletim da PEMERG, cara. Caramba, o que é isso? O que é isso? Boletim da PEMERG está citado dentro de uma lei. Parecer de alguém que muito provavelmente, tá, não pode assinar parecer e tá assinando, pô. Assim como no Corpo de Bombeiros, tem um montão de analista jurídico. E o que fazer se o procurador do estado, tá vendo eles assinarem como e tem em vários lugares, tem na DGP, tá? Eles fizeram uma também, dentro do regimento interno da Academia de Bombeiros, tem lá, cara, uma seção jurídica. Não usam porque não vai usar não, pô. Que loucura é essa, cara? Nem poderia existir regimento, tá? O ABRJ nem poderia, pô. Regimento, cara. Regimento, cara. Regimento, cara. Regimento. E aí é isso. Então tem que resolver, pessoal. Porque é a fonte do problema, tá? Porque vai melhorar pra todo mundo, a gente vai ter segurança. Vai sim, cara. Vai sim, porque o policial quer respeito e o bombeiro também, pô. É só isso que a gente quer, mais nada, pô. É isso, pô. Eu quero, né, ser reformado, mas eu quero ser informado do que fizeram comigo. E não informaram, pô. E eu provo, pô. Não informaram. Eu tomei um susto, né? Meu Deus, o que é isso? Demorei pra caramba pra me recuperar, tá? Porque, caramba, o que é isso, cara? E é isso. Aí você fica um tempo afastado, eles vão lá e mandam. Sai o comando da DGP, tá? Pra fazer a perícia pra reformar o cara, pô. Caramba, o que é isso, cara? E tem que entender se essa lógica tem lógica com golpe, tá? Por quê? Porque vocês têm que avaliar aí, OABRJ, MP, Defensoria, tá? Tem que avaliar o seguinte, essa comissão que foi formada aí da Segurança Pública, tá? Me coloca à disposição para ajudá-los, tá? E é isso, tá? Se você for olhar, você tem que entender, né? O que veio acontecendo no Bombeiro e na PM, tá? Do Rio de Janeiro, de 17, 16 ali, Dilma, né? Comissão da Verdade, começou aqui, pô, 2011, tá? E um relatório que foi ali solicitado ao CNJ sobre a Justiça Militar, um raio-x da Justiça Militar. E você pega obras aqui de doutrina, caramba, não entende, eles não sabem. Não, então eu, Teodoro, sei, tá? E aqui o Teodoro é crítica. Então vamos juntos aqui, pô. Aí tem um argumento aí, o argumento aqui, vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar, pô. A NPP no direito militar, pô. Direito penal militar, vamos entender isso aqui, pô. Você não pode ser contraditório, né? Você tem homenagem, né? Vou explicar aí o instituto, tá? E você não poder aplicar o NPP, pô. Que loucura é essa, cara? Eles arrancam, tá? A pessoa excluída, cara.
O cara já tá na reforma, o cara tá reformado, o cara tá na reserva remunerada, tá? Por um espirro, eles cortam o provento de natividade dessas pessoas aí, gente. O que é isso, cara? O cara contribuiu a vida inteira e ninguém faz nada, pô. AI-5 vivinho, tá? Meu Deus. AI-5 vivinho, pô. E a gente tem que avaliar tudo, porque os peritos, tá? De novo, tá? Eu vi lá que foi formada lá na OAB, cara, uma comissão de direito médico, né? Tava até olhando ali a doutora, né, que tá encabeçando essa comissão, né? Porque caramba, doutora, nossa, eu acho que o presidente participou, né? Caramba, presidente do CAMERG? Nossa, chama o cara, pô, vamos lá pro CBMERG e pra PEMERG, pô. Tinha que ser montado, tá, uma comissão, tá? Feito ali um convênio aí com a UFRJ, com a UERJ, tá? Pegar esse pessoal aí especialista, tá, em psiquiatria, psicologia, né? E fazer ali o chamamento desses militares, tá? Tanto bombeiros quanto policiais, tá? Para fazer uma reavaliação de psiquiatria. Porque com certeza, tá? Vocês vão pegar muito estresse pós-traumático, vocês vão pegar muita covardia, cara. Porque o militar, policial e bombeiro, uma situação, por exemplo, de soterramento, enfim, tem que ser feito documento sanitário de origem, cara. Mas o que é isso, cara? O acidente de serviço é um decreto de não sei quando. Meu Deus, que inferno! Teodoro! O que fazer com isso, cara? Pega pra vocês verem, cara. Mas não pode ser militar, cara. E o médico perito, vão perguntar aí, tá? O pessoal que estuda direito médico, né? É um direito ali, caramba, um troço, né, complexo, né? Eu tenho muitos livros, porque eu comecei a estudar por conta da minha própria reforma, mas o perito médico, ele tem que ser investido na função de perito, pô. Vai. Não, porque senão acontece aqui, MP, essa confusão de reforma, tá? E vai ter que mexer nisso, pô. Esse montão de reforma, nós temos questões criminais. O Defensoria Pública, nós temos questões criminais em andamento sobre isso, pô. Militares presos. A gente tem que ver isso, pô. Não tem processo administrativo. Não tem processo. E pra seguir, tá? É assim, ó. Eu, Teodoro, penso assim. Quando eu não conheço, eu vou lá e vou estudar para entender. Por exemplo, auditoria de correição. A gente tem que estudar, cara, porque aí a gente vai entender quem tá certo e quem tá errado. Conselho de Justiça também, tá certo? Cara, porque é complicado. Complicado, você não pode, né, ficar fazendo essas interpretações e eu vou entrar no tema. Por que você não modifica, né, e você deixa constar ministro, você deixa constar determinados temas? Porque se acontece o golpe, tá tudo arrumado já, pô. E revigora o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. E as alterações que são feitas, eu vou mostrar qual é a relação disso. Leiam sobre habeas corpus, tá? Leiam sobre habeas corpus no Código de Processo Penal Militar e vocês vão entender o que o Teodoro aqui tá dizendo, pô. Teodoro, vamos analisar, cara, a alteração que teve, tá? Em 2017, começou em 2017, pessoal. Na verdade, eu acho que a presidente Dilma, né? Presidente Dilma, eu acho que ela acabou ali irritando aí o povo, né? E os filhotes da ditadura, e é isso, cara. E quase deu de novo, tá? Até quando aí, pessoal? Até quando? Até quando? Eu tô fazendo minha parte, pô. Doa quem doer, tá? Outro dia eu ouvi de uma advogada, né? Até que eu respeito muito, toda hora, mas é o pessoal aí, muitos ali da OAB, né? É esse lado mais conservador. Não. Não tem lado conservador, tá? É a Constituição Federal, pô, que tem que imperar ali dentro também, pô. É isso, pessoal. É isso, tá? Doa quem doer, cara. São exercentes do poder, né? Não personificam e a gente pode sim controlar as práticas e entender o que acontece, porque não adianta reclamar, né? Não adianta reclamar, cara, se a gente não toma ali uma posição, né? E, opa, vamos aqui, com todo respeito, mas é a gente aqui, vamos junto aqui e ver o que tá vendo, pô. Eu quero que vocês olhem, por exemplo, tá? Nós tivemos uma alteração em 2017, tá, pessoal? É objeto de estudo, tá? Objeto de estudo, tá? É objeto de estudo, é esse negócio do computador aí, é isso aqui, tá? Quero que vocês analisem, tá? Pra vocês entenderem aí o que eu quero falar, tá? É isso, tá? Você tem alterações importantes, tá? Então você tem aqui uma alteração em 2017, pessoal, importante, tá? Começou em 2017. Inclusive nós temos uma lei da Advocacia Geral da União, que é essa questão de repartição de honorários, é uma lei de 2018. Uma lei de 2018, hein, pessoal? Se vocês abrirem lá o Código Penal Militar, tá? Vocês vão ver ali uma alteração em 2017. Vamos ver onde ela mexeu? Eu quero que vocês convocar os profissionais advogados que observem as alterações feitas no Código de Processo Penal Militar, tá? Em 2019.
foram no inquérito, tá? E nas partes que falam sobre a participação da advocacia. Caramba, cara. Não tem amizade não, pô. Tô falando, cara. Não tem não, pô. Não tem não, pô. É gato e rato. E é essa vibe aí, pô. Não vou ali confrontar ninguém, tá? Mas na hora ali, advogado pra cá, os caras pra lá, e é isso aí, cara. Porque depois, fala comigo aí, meu camarada. É isso lá e aqui, pô. Porque senão dá ruim, pô. Eles foram direto, tá? Eu provo, cara. Abre o código aí, não tenha preguiça. Abre que você vai ver, pô. E tivemos aqui em 2018. Essa de 2018, tá? Essa 13774, cara, ela fez alterações importantíssimas, tá? Dentro da lei aqui de organização, organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus serviços auxiliares. Mas o que as pessoas não percebem é o seguinte, essa própria lei que organiza a Justiça Militar da União, cara, ela é... Aí você tem o Decreto-Lei 1... Não faz isso não, Théo. Aí você tem o Decreto-Lei 1, Decreto-Lei 2 e o Decreto-Lei 3, ó. Decreto-Lei 3, cara. É o precedente histórico, tá? Da Lei 8457, de 4 de setembro de 92, que vai falar sobre organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus serviços auxiliares. Mas vamos perguntar para essas pessoas, tá? Que falam sobre isso, é o seguinte, ó. O que vocês fizeram, tá? Com a Emenda Constitucional 45 de 2004, até a forma de alterar o... Meu Deus, gente. Doa quem doer, cara. É isso. As alterações foram feitas aqui dentro, pô. Porque a pessoa que não conhece, né, não entende, cara. Mas foram feitas aqui, já começou o gatilho aqui do golpe, 2017, Código Penal. Porque se você for lá, né, no artigo 9º, você vai ver isso, pô. É, pessoal, é sobre isso, cara. Doa quem doer, cara. É isso. Você entrar lá no Código Penal Militar, você vai ver as alterações que foram feitas, né, justamente no ponto sensível, porque você não define o que é crime militar. Teodoro, não faça isso, Theo. É, cara, e por que isso? E aí você cria, né, a legislação penal extravagante. Ah, meu camarada. É isso, cara. Você vai lá e cria, cara. É isso, pô. Pra poder pegar o paisano, pô. Epa, Teodoro, cara. Pra pegar o paisano. Se você tem o golpe, pô. Opa, Teodoro, como é que eu vou fazer pra poder aplicar, né? Dentro das 4 linhas ali, cara. Caramba, gente. Vai lá no artigo 9º, pô. É isso que aconteceu, cara. Doa quem doer, pô. Doa a quem doer. E começou com essa questão, tá? De comissão da verdade, pô. Caramba, é muito claro isso, pô. E a legislação foi toda alterada, pô. Toda. Vocês não têm noção ali, cara. Tem uma lei que fala sobre Conselho de Segurança, eu acho, né? Da República, Conselho de Defesa, uma coisa assim. Caramba, cara, foram alterados lá dentro, tá? Para que o presidente da República tivesse a maioria sempre. Cara, a lei que fala de organização básica, né? É a organização prepara o emprego, cara. Aquilo é um absurdo, a 99. Caramba, cara. E aí eu vi os colegas falando, então, em relação a isso aqui, cara, a lei de organização básica, a lei de organização da Justiça Militar, tá? E as alterações que foram introduzidas no Código Penal e no Código de Processo Penal. É pra caber isso aqui, cara. Pra conseguir pegar ali a pessoa civil, cara. Então vamos pegar, pô. É isso. Agora. E depois acaba, porque é isso. Não, porque você acha que tá protegido, pô. Teodoro. Ele tá protegido. É isso, vamos ver, pô. Vamos ver, tá? Se vocês leem a doutrina, tá? Eles vão falar muito isso, porque entende-se que é isso. Não, cara. Reserva legal, cara. O professor Nilo me ensinou, cara. Que é isso, gente? O professor me ensinou, cara. Como é que é isso, cara? E outra, tá? Eles fazem no direito militar. Ô, pessoal da advocacia, eu não julgo aqui, Teodoro, não, porque o bagulho aqui é tenso, cara. Vem pra cá, pô. Vem. Nada. Vem, pô. Não, porque... Vem, cara. Vem fazer trincheira, pô. Vamos junto, advocacia. Calma, Teodoro. É o entorno, pessoal. É a circunstância concomitante, pessoal. Vamos pra cá, pô. E é lindo fazer isso, pô. É lindo conseguir fazer isso, cara. Você montar a trincheira e falar, vem, vamos junto aqui, pô. A advocacia é isso, cara. Eu tô lá certo da história, pô. É sobre isso, pô. E quem é aí raiz sabe que o Teodoro tá certo, pô. Que não tem essa não, pô. Advocacia, vamos respeitar a advocacia, cara. É sobre isso, pô. E é isso, cara. E é isso, tá? Você não pode arquivar, cara, inquérito policial, pô. Porque a lógica aqui pra mim é a seguinte, pessoal. Vamos fazer inquérito policial?
Me chama aí, pô, vamos fazer enquete. No finalzinho, eles falam assim pro militar, né? É isso, gente, advocacia é raciocínio e estratégia, pô. Teodoro, vai perguntar lá no finalzinho, né? É uma bagunça danada, não tem procedimento, não tem nada. E aí você, no Código de Processo Penal Militar, você não tem um procedimento, né? Pra fazer ali, é como se fosse um inquérito, né? Que é essa instrução provisória para oferecimento da ação penal, né? Da deserção, por exemplo. Mas o MP diz que não é crime. Não é crime, tá? Mas se você faz o termo de deserção, ele é um dos documentos ali, dos procedimentos, né? Para Mas aí não vai acontecer, então por que você fez? É isso, cara. Mas não vai acontecer, por que você fez, cara? Então por que você segue o procedimento se você não vai ter? Epa, Teodoro, é pra dar o verniz de legalidade com a chancela do MP, pô. Porque tem uma recomendação e alguém tem que responder por isso. Doa quem doer, pô. Teodoro, é isso, cara. Vai lá olhar, pessoal. E aí, no finalzinho, né, o camarada tá ali sendo ouvido, advogados, eles deixam se produzir prova se quiser. Tem o manual da Corregedoria dos Bombeiros que diz o que pode deixar o advogado fazer. E todo mundo sabe disso, pô. Todo mundo é amigo, pô. Todo mundo sabe que existe o manual do CBR, pô. Os caras que vão lá da palestra são os que fizeram, pô. E eu que tô errado? Não, pô. Só que deu ruim. Deu ruim é aqui, ó. Aprende aí. Vem cá. É inquérito, né? É inquérito, tá. Então, você tem a oitiva, né? Do indiciado. E não pode arquivar. Então, meu camarada, abra o seu coração, pô. Abra o seu coração no seu depoimento, pô. É isso. Tem mais algo a acrescentar? Tem. Fale a verdade, tá? E tudo que você pode provar, que possa ter gerado isso aí que aconteceu. Meu Deus! Vai procurar, MP. Vai procurar, pô. É por isso que não chega pra vocês. O que fazer com isso, Teodoro? Também não sei, pô. Aí vocês entendem por que o Teodoro tinha medo? É isso, cara. Porque eu não controlo. Eu não tenho como garantir a vida do meu cliente, pô. Eu não sei o que bebe, eu não sei o que come. Eu não posso militar em regime de internato, pô. Pensa bem aí, cara. É isso. Então eu não quero ter razão, cara. Eu quero meu cliente vivo, pô. E é isso, tá? Então faz a correria interna pra ver o que houve, pô. É isso, cara. Vai o indiciado, não vai arquivar. O pessoal do MP, eles arquivam, tá? Inquérito policial militar, eu vi, tá? É só afastar todo o comando, tá? E fazer uma auditoria em toda a documentação, tá? Fazer uma auditoria em toda a documentação da corporação, que vocês vão ver o que eu tô dizendo, pô. Existem inquéritos policiais militares que são arquivados de acordo com a Lei 5427 de 2009, que é a lei que fala sobre atos e processos administrativos. É só vocês buscarem entender quais são esses processos, que são arquivados dessa forma. Que são arquivados desse modo. Você não pode ter um processo de deserção de 2019 que não ofereceu denúncia, o MP nem sabe, tá com o baile, não faz diligência para procurar a pessoa, não faz nada e depois... É isso, pô. E tá acontecendo, de fato, o professor tem razão. Daniel Sarmento, eu vi quando ele falou aquilo ali, de fato, tem que fazer o controle, mas não faz, pô. E não sou eu que tô errado, tá? E eu fui lá falar com o MP, pô. Eu fui lá falar, cara, e o MP me deixou numa situação muito difícil, então é por vídeo, vamos ver o que vai dar, pô. Porque, caramba, não foi feito nada, e aí, caramba. E aí eu tenho que entender o que houve, né? Por que não fez, cara? Por que é isso? E depois teve coisas mais sérias, ou seja, o cara tava, o comandante da academia tava escorado, e por isso, eita, caramba, não tem nível na minha vida, pô. Vou aí, me chama que eu mostro tudo, minha vida mudou completamente, pô. Da minha família, pô. É isso, cara. É isso, pessoal. Então, vamos estudar, cara. E se vocês olharem aqui, vocês vão entender, tá? Então você tem essas legislações alterando, né? E essa aqui, sensível, tá? Em 2018 aqui, né? Alterando. Se vocês olharem, por exemplo, foi uma coisa engendrada, né? Porque você altera o Código Penal Militar, você altera o Código de Processo Penal Militar, você altera, por exemplo, tem um decreto aqui, tá? Que eles vão falar sobre essa política de segurança da informação dos órgãos. Que isso, Theo? Tá vigente esse troço, hein, cara? Só olhar lá, ó. Tem um decreto aqui, tá? De 2018, cara. E eles foram alterando tudão, pô. Aqui dentro tá o problema. 2019, tá? 2019, ó. Vamos ler aí, tá, pessoal? Decreto 9.832, tá? Tem que fazer aqui uma força-tarefa, pô. Força-tarefa, tá? Pra pegar toda a legislação que eles deixaram pra trás, tá? E acabar com tudo. É isso, Corpo de Bombeiro do mesmo modo, pô. Se vocês olharem, tá? O Regimento Interno da Academia, ele vem em 2019. Ele vem em 2019, o que significa isso, MP? Ele vem em 2019, cara.
Tava todo mundo junto, pô. É isso, eu afirmo, pô. É só me chamar aí que eu provo, pô. Muita legislação, tá? Porque o meu é tudo impresso, pô. E anotação, e vamos junto, pô. Que eu quero ver se eu tô errado, pô. É aqui, tá? É aqui, cara. E essa questão de você reformar o militar, né? Tem muita reforma, muita mesmo. Muita mesma, tá? Militares como eu, por exemplo, né? Essa questão, eu tenho muita dormência, tá? Cara, eu torço assim, meu Deus do céu, o que é isso? E você não consegue calçar sapato porque você não sente o pé, cara. Ah, vai falar pra outro, pô. Vai falar pra outro, tá? Vai falar pra outro, tá? É isso, tá? Vai falar pra outro, coluna. Vai falar pra outro, pô. Eles fizeram e fazem isso, tá, MP? Por que eles fazem isso? Eles fazem isso pra poder caber o militar temporário, pô. Pra mandar embora o de carreira e botar temporário. Porque o temporário nos bombeiros, tá? Vem nessa lógica da ditadura, pô. Porque você consegue manipular a pessoa, né? E tem que ver, cara, porque espirra assim, manda embora. Pessoas que sofrem acidente de serviço, tá, MP? Não estão dando treinamento pro pessoal aí, militar temporário, tá? Estão precarizando, pô. É bonito, tem lancha, tem tudo, cara, mas vamos olhar pro elemento mais importante aí, que é o bombeiro militar, cara. E o comandante não faz nada com a sua obrigação, pô. É isso. E tem que ver essa questão, tá, MP? Porque é o comandante-geral que deve controlar as atividades da Secretaria de Estado de Defesa Civil. Você não tem controle, Ministério Público, não tem controle, porque você não se controla. E você tem o comandante-geral hoje, secretário de Estado, cara, de Defesa Civil. É uma questão, cara, de relevância social, cara. E ninguém faz nada e todo mundo tá vendo. O MP, cara, fez uma comitiva pra ir lá conversar com ele, pô. Caramba, meu caro, não bota fardamento de bombeiro, pô. Tem que botar um jaleco pra ir pra esses eventos, tá? E a população tem que confrontar, cara. Não é o bombeiro que tá ali, cara. É o secretário que tá ali, pô. Porque o bombeiro só pode ser acionado, cara, se... Caramba, eu tenho que abrir ali pra vocês, cara. Bombeiro não faz isso, pô. O bombeiro faz, cara, a polícia administrativa pra saber se eles da secretaria tem que fazer concurso, cara. Eles estão acumulando cargo, cara. Acumulando cargo público, cara. Você sai de um salário de 36 para 50 e pouco e ninguém faz nada. É desesperador, cara. Desesperador, cara. Desesperador. Uma vergonha, cara. Uma vergonha, cara. Uma vergonha coletiva, cara. Ninguém faz nada, pô. Caramba, ali o artigo 37 da Constituição Federal, cara. O comandante-geral, o nosso governador, Cláudio Castro, tá vendendo a imagem do governador, cara. Tá vendendo a imagem do governador, a Constituição não permite, cara. E todo mundo faz e ninguém faz nada, pô. Todo mundo faz e ninguém faz nada, cara. Todo mundo faz, cara, e ninguém faz nada, cara. Ninguém faz nada, eu tô cansado, cara. E esses vídeos me salvaram, cara. E, ó, muita coisa pra contar, pessoal. E é isso, aqui, ó, Teodoro teve que recuar, porque eu fui a bolsia pro MP, o MP, ó. E tem que saber, pô. Tem que saber, tá? Avaliar direitinho isso, cara. Porque você não pode ter um promotor de justiça, tá? Não pode ter um promotor de justiça que era bombeiro, virou promotor de justiça, cara. E o cara ir lá prestar depoimento, cara. Meu Deus, Ministério Público. É a imagem do MP, cara. É a imagem do MP enquanto instituição, cara. Olhem isso, cara. Olhem isso, pessoal. Olhem isso. É um promotor, Tiago alguma coisa, tá? Tiago alguma coisa. Era bombeiro militar, virou promotor de justiça. Meu Deus, pessoal. A ousadia foi demais, cara. E eu fico quieto, cara, porque o sistema tá montadão. E eu fico muito preocupado, cara. Porque, caramba, o que vocês estão fazendo, cara? Não sou eu errado não, tá, OAB? Eu tô no meu lado certo, tô no lado certo da história. É só me chamar aí que vamos todo mundo junto aqui, cara. Tudo registradinho, tá? Teodoro vai falar muita coisa, vou botar tudo no papel e depois, ó, cada um com seus cada um aí. E é isso, tá? E é isso. É isso, tá? Eu espero tudo, cara. Eu espero tudo, porque o que eu vi foi uma coisa assim aviltante, cara. Como advogado e como bombeiro militar, o que eu vi foi um absurdo, pô. O que eu vi acontecer foi um absurdo, pô. Ele tem que controlar, tá? O comandante-geral tem que controlar as atividades, cara. Não bota fardamento de comandante, tem que botar jaleco da Defesa Civil, tá? Isso é um absurdo, cara. Cadê o dinheiro, cara? Quais são os investimentos, cara? E aí você tem militar. E aí você não consegue controlar, cara. Porque se você tem uma secretaria, tem que ter concurso público, cara. Tem que ter concurso público, cara. E a gente tem que conseguir controlar, mas o SEI, cara, a lógica da secretaria, cara, é de militarismo. Então você não vai conseguir controlar, cara, porque o SEI é tudo restrito, pô. O SEI é restrito, cara.
Você não despromove, cara. Você não despromove uma militar com a filha com autismo. Você não despromove, cara. Você não despromove. Vamos ver, pô. Cara, eu vou te falar, tem que mudar tudo, cara. Eu não tô na corda certa, não é possível, cara. E todo mundo sabe, pô. Sem processo, MP, sem nada, cara. Militar com uma filha com autismo. Com autismo, cara. E eu vi lá uma mensagem ali de autismo. Que loucura! Como que faz isso? Meu Deus, você não despromove militar, cara. E ainda que tivesse excedente, tem um instituto específico pra isso, cara. E foram vários, não é um só não, cara. Doa quem doer, cara. E essa é a minha indignação, cara, porque eu tenho intolerância à injustiça, cara. Eu tenho intolerância à injustiça lá. E de novo, não é comigo não, cara. Vou encaminhar aí pra vocês, pô. E vocês vão ter que abraçar essa militar e resolver tudo dela, pô. Não sou eu não, pô. São vocês que têm que resolver, pô. Direitos humanos, pessoal da OAB, juntou todo mundo aí, cara. De novo, Procuradoria do Estado. Processo sigiloso, pô. É uma criança, cara. É uma criança com autismo, cara. Como é que tu faz isso, cara? Como é que tu faz isso, pô? Pessoal, como é que faz isso, cara? Publicou no boletim, cara. Já mandou a militar trocar a identidade. Já mandou a militar trocar a identidade, cara. Não é comigo, é com vocês aí, cara. Eu vou deflagrar e vou tacar no colo do MP, pô. MP Defensoria. É isso. Porque é como a colega ligou pra mim pra falar desaforo aí, cara. Que a justiça não resolve, pô. E não resolve mesmo, pô. Então vamos todo mundo junto, pô. Vamos todo mundo junto, cara. Procurador do Estado. Os procuradores da Seju, cara, viram que esse processo estava sigiloso, cara. E tacaram pau, pô. E arrancaram o salário da mulher, cara. Com uma criança com autismo. É muita gente pra se ficar, cara. E não é comigo não, tá? E vamos todo mundo junto, tá? Que vocês vão ter que dar tudo dela, pô. Tudo. Tudo. Vocês não podem fazer isso não, cara. Humilhação, cara. Você despromove uma pessoa, cara. Eu quero que despromova a todos vocês, tá? A começar pelos comandantes gerais, tá? O anterior e o atual. O anterior e o atual. Eu quero que despromova, pô. Vamos despromover todo mundo, cara. Covardes. Covardes, cara. Covardes, cara. Uma criança, cara. Com autismo. Que loucura é essa? E não é uma só não, pô. Quantas mais, cara, que a gente não sabe? Covardes, cara. Covardes. E o que fazer, o OABRJ, se a Procuradoria sabe que os processos são sigilosos e mesmo assim faz? O que fazer com isso? Vamos todo mundo pro TED, pô. Eu quero. E ó, improbidade. Improbidade, pô. Tô cansado. Improbidade, pô. Muito cansado, cara. Muito cansado, pô. Corre, OAB. Corre. MP, OAB, Defensoria, vamos todo mundo pra dentro dessa... E tô falando do bombeiro, não sei nada da PM, cara. Porque deve estar pior ainda lá se bobear, cara. É maior. Tô lendo a legislação até com medo, cara. Porque caramba, o que é isso, pô? Lendo a legislação com o cara até com medo, pô. Que loucura é essa, cara? Tem que arrancar o salário de vocês também. Tem que arrancar, cara. Mas não, né, Teodoro? Mas não, né, Teodoro? Tá vendo aí, advocacia, como é que é? É assim, cara. É assim, tá? Criminalista aí tem medo da própria vida, né? E a gente aqui, direito militar? E aí, Teodoro, vamos junto, pô. Vamos junto, cara. Vamos junto, aqui vale tudo. Aqui eu vale tudo. Aqui eu vale tudo, pô. Me chama aí, pô. Aqui é o papo, é esse, é vale tudo, pô. Aqui é vale tudo, cara. Tem que, ó, tem que desmontar tudão, tá? E tem que fazer um estatuto novo pra todo mundo aí, cara. É um estatuto só, tá? E acabar com essa lei de remuneração e resolver esse problema aí, tá? E é dolo, tá? E é dolo, porque essa lei 9.537, tá? Ela foi intencionalmente feita, lei ordinária, pô. De novo, firme OAB, tem que ir pra dentro da Alerj, tá? E pegar todos os advogados ali. Ô, meu camarada, o que você... É o que você queria? É isso, pô. É isso. E não é interna corporis não, tá? A gente tem que acompanhar como a professora nos ensina, professora Germana de Oliveira Moraes, nos ensina na obra dela, tá? Vamos acompanhar tudo que esse cara faz. Vamos acompanhar, tá? Vamos acompanhar, cara. Tem uma lesão no joelho, tá?
Tem que botar um negócio aqui, cara. Caríssimo, pô. E é isso, cara. Medicação, cara. Vai ver aí quanto é que custa isso, cara. Alimentação, medicação. Medicação, dormência. É isso, cara. É isso. Covardão, cara. Porque tem poder. Não, não tem não. E vamos botar cada um no seu lugar, cara. Vamos botar cada um no seu lugar, pô. Vamos botar cada um no seu lugar, cara. Fazem o que querem, não tem controle, não tem nada, ninguém faz nada, pô. Aquartelou todo mundo no final de semana. Que loucura é essa? O que tá acontecendo aí, cara? Vamos ver o filme Tropa de Elite, cara? Ô, pessoal! Ô, pessoal, vamos ver o filme Tropa de Elite? Também tem um negócio desse ali lá, né? O tava dando ruim, né? Eu disse, o que é isso, é? Não sei o que é isso. Tava dando ruim, né? Tem que ver, cara. Porque a moça falou lá, a moça do tempo falou que é até amanhã, pô. Sábado, não é até domingo. Mas por quê, cara? É isso, pô. E ali, cara, é o seguinte, ó. É bombeiro, tá? E é secretaria, cara. E como é que faz isso, Dodoro? É, cara, tem que ver, pô. O que foi feito, cara? Pra você evitar desastres naturais evitáveis. E não é o corpo de bombeiro, tá? Não é órgão de assessoramento não, Astuto. Não é não, cara. Tem que separar a verba, tá? Vamos discutir sobre essa lei, tá? De 1960 e pouco, tá? Já resolveu, né? A taxa de incêndio é constitucional. Parabéns aí, pessoal do Supremo, tá? Realmente é muito bom mesmo, tem que ter, tá? Mas tem que saber como tá investindo. E olhar pra trás e ver tudo que eles fizeram. Inclusive, tá? Terminando aqui, tá, pessoal? É isso. Tem que fazer o resgate, tá? O pessoal aí que faz fiscalização de... tem que resgatar lá pra saber, né? Esse monte de... Eles, quando fazem reunião, né? Eles fazem as reuniões, né? Pra poder fazer o investimento do Funesbom. Aí eles ganham uma gratificação, cara. Absurdo, cara. Caramba, ninguém fez nada, cara. E é isso, tá? E não vai adiantar, cara. Porque eu já tenho um montão de vídeo gravado, tá? Mas eu tive que desfazer um montão, tá, MP? Porque depois que eu vi aquela reunião lá com esse promotor lá, Thiago, e o outro promotor lá da auditoria, né? Que tá lá há mó tempão, tem que ver isso, tá, pessoal? Pessoal do MP tem que ver isso, tá? Todo mundo juntinho aqui, tá? Eita caramba! Peraí, cara, mas sim, meu Deus do céu! Porque esse promotor, tá? Esse promotor de justiça era bombeiro, pô. Tá doido? Era bombeiro, cara. Ih, mano! Que isso, cara? Que isso, cara? Não pode, pô. Vai ter acesso a tudão? Que isso, cara? Isso é uma vergonha, pô. Não vai não, cara. Não pode, pô. E já falei, tá? As meninas resolvem, tá? É isso, cara. Porque tem que arrumar a casa. Epa, meu camarada, o que tá vendo aí, cara? O que tá vendo aí, pô? É a imagem do MP, cara. Pegar essa recomendação do MP e acabar com isso, hein? Epa, Teodoro. Meu camarada. E não adianta. Quais foram as consequências? Já falei, tá? Essa semana aí teve um bombeiro militar, tá? Excluído. Deserção, tá? Deserção com fundamento aí nessa recomendação. Tem que resolver, pô. E pra terminar aqui, tá? Muita gente falando comigo, tá? E assim, ó, eu falei pra todo mundo, tá? E eu agradeço muito a confiança, tá? Muito mesmo. E é aquilo que eu falei com muita gente, tá? Tranquilo, pô. Porque somos nós que vamos resolver isso, tá? Profissionais do direito, tá? Que queiram aí participar desse movimento, tá? Ou a BRJ, Defensoria, MP, tá? Não é o militar. Não tem essa de reunião, tá? Eu vi ali pessoas convocando para manifestações, não tem isso, tá? Não tem não, cara, porque isso nesse momento é pra te desacreditar, tá? Não tem isso, pô. Porque somos nós que resolvemos, tá? Nós fazemos a escolha do direito de vocês. Eu, Teodoro, estudo, né? E trago a minha contribuição, tá? E todos que puderem vão fazer. Então não tem isso, meu camarada, tá? Não tem isso, tá? Porque nós é que vamos resolver isso. Tem muita gente se movimentando, tá? Muitos colegas advogados falando comigo, eu vejo os movimentos na própria OAB-RJ, né? E vai dar bom, pô. Mas é pra dar bom o certo, tá? Não tem mais isso de ficar... Não, porque pro militar não importa, cara. Quem é o comandante, quem é o governador ou os deputados. É mentira o que eles falaram, tá? Não tem que ter maioria não, tá? Tem que ter ali partidos políticos representando todos os segmentos da sociedade. Porque senão vira ditadura da maioria. Porque a maioria sufoca a minoria, Teodoro Chagas. Então não pode. A gente tem que ter, né, pessoas ali que tenham capacitação técnica, né? Para estar nessa condição de legislador. Porque o que fazer quando você vê um legislador, né? Colocar um boletim, cara, numa lei. Eu de verdade não tenho palavras para isso. Eu acho que esse é o nosso problema, tá? E é isso, cara. É isso. Então a gente que resolve, tá?
É o que eu falo para meus camaradas bombeiros, né? Eu sou muito pacífico. E nós vamos resolver, tá? É a caneta, tá certo? E o carimbo de quem pode. Porque é isso, cara. Não tem que ir pra internet, né? Não. É isso aqui, o Teodoro tem que se defender. Porque senão o Teodoro vai morrer. É isso, cara. É sobre isso. Então vamos juntos aqui aprender, tá? Eu fico muito estressado com esses caras. Porque a boa parte das coisas que eu pego ali, cara, eu preciso da atuação da defensoria e do MP. Eu preciso, cara. Porque tem coisas que eu não consigo fazer como advogado. E o problema de um militar é o problema de todos. Não tem como, pô. Não tem como, tá? E não adianta querer correr pra dar jeitinho, tá? Não promover os camaradas lá, cara, de sargento, né? Agora vai ter que fazer, pô. Eu tenho que parar, tá? Porque hoje tá demais, pô. Meu pé tá muito dormente, é um incômodo que não passa, tá? Mas é isso, cara. Então não tem jeito, tá? Teodoro ali estudando e fazendo o que tem que fazer, pô. E vai dar jeito aí, vai ter que promover, e é um troço muito louco, tá? Porque, caramba, cara, o MP vai ter que intervir, tá? Pra fazer ali um termo de ajustamento, né, de conduta ali do governo do estado em relação a esses militares, tá? Porque tem que ressarcir, tá? E ali nós temos especificidade de militares, então é uma coisa coletiva, não é individual, tá? A minha atuação, tá? É o estudo da legislação e apontar ali o enquadramento, tá? Fazer ali o arcabouço, né, desse processo administrativo, para que aí as pessoas possam ver exercido ali, né, reconhecido seu direito de promoção, tá? E é muita coisa pra fazer. Tem um montão, tá, MP? De SEI restrito, tá? Eu já tenho um monte. E é isso, cara. São coisas que não... É isso, advogado, né? Eu, especialista, eu falo muito pra muita gente que fala comigo, tá? Eu, Teodoro, vou dar ali a minha contribuição nesse sentido, pra falar, é aqui, tá? MP, aqui, tá? E é desse jeito aqui. Construção histórica, tudo direitinho, tá? E eu espero de verdade poder ajudar. E depois ali, individualmente, cada um com as suas correrias. Mas é isso, pô. É uma lesão absurda. Porque o troço foi se postergando, né? E também muito nessa toada, né, de você não ter essa parcela pra cima de major e indo embora pra casa, não vai. E aí você quebra a cadeia aqui hierárquica, né? Porque estaciona aqui em cima e você faz um buraco aqui no meio. A verdade é essa, pô. E esse buraco é que contingencia os militares e você não tem promoção. Então, pra conseguir subir, vai ter que muita gente ir embora, mas eles têm que ir, porque estão agregados há muito tempo. E aí o Tribunal de Contas vai ter que entender isso, né? Porque é um comando constitucional, tá? A agregação e a consequência de ir embora ex officio, tá? É um comando constitucional, cara. E aí você não pode, né, se beneficiar da sua torpeza, né? Você não conhece a lei, não. Não, porque ainda é pior, porque eu mostrei pra vocês, tá? Porque aquilo ali que eu falei de ditar, né, o decreto anterior, que era o primeiro estatuto, cara, aquilo é dolo. Então o pessoal tem que todo embora pra casa, pô. E nós temos também, MP, que ter cuidado, tá? Porque nós temos um grande quantitativo de militares, tá? Que foram agregados compulsoriamente, tá? Porque existe uma coisa chamada hierarquia e disciplina. E o R quero, e eu quero. É isso. Então tem muitos militares, tá? Que a gente precisa avaliar individualmente ali. Porque tem militares que não tiveram opção, tá? Eu acho que os agregados são a pequena parcelinha, tá? Porque a galera toda, se bobear, nem sabe que tá agregado, né? E aí nós temos que entender isso, tá? Porque o comando constitucional, ele traz um critério objetivo, tá? Tanto a Constituição Federal quanto a Constituição do Estado. É 2 anos ininterrupto ou não. E eles mexeram, tá? Por meio de lei, de novo, dolo, tá? Dentro do Estatuto da PM do Bombeiro, para poder dizer, primeiro, mudar o deveres militar, né? Para dizer que a dedicação exclusiva, salvo nos casos previstos em lei. Salvo nos casos previstos em lei. Artigo 20 e pouco fala sobre deveres, nos 2 estatutos. E aí mais embaixo eles trazem essa previsão, né, que o licenciamento, a reserva remunerada ex officio, para eles não vai se operar, mesmo que eles ficam mais de 2 anos. Só vai se operar quando eles saírem do cargo. Mas mesmo assim não cumpriram, tá? O comandante-geral, tá? Leandro Sampaio Monteiro, está adido à DGP. Tem uma galera lá, tá? Muitos médicos, MP, muitos médicos, tá? Dentistas, assistentes sociais, enfermeiros, tá? Em diversas prefeituras, porque é dessa forma que eles se articulam, né? Porque você vai jogando capital político, né? Porque é o teu camarada, você faz um favor e depois é essa troca. O militar não pode. Porque o militar tem que cumprir a Constituição do Estado, tá? Cumprir a lei, que é o Estatuto dos Bombeiros, lei complementar, todo alterado, que a gente tem que alterar, tá? E o regulamento disciplinar, que tem que ser um código de ética, porque aquilo ali não pode mais aplicar, tá? A gente ainda opera, tá, MP? O princípio da verdade sabida. Não tem processo administrativo. Militares são excluídos, sem oportunidade de se defender. Hoje, 2025, tá? Nós vivenciamos isso. É um avituamento ali nos direitos que não foram negados ao cidadão fardado pela Constituição. E nós precisamos intervir, tá? Me coloco à disposição essa questão aí dessa despromoção e outras, tá?
Eu tenho várias ali, vou mostrar pro MP, tá? São várias despromoções, tá? São várias, pô. São várias. É uma covardia, né? Só que essa questão, né, de militar com uma criança, né, que tem ali uma questão de saúde, caramba, isso é uma covardia muito grande, cara. E a gente tem que conseguir enquadrar essas hipóteses, tá? E buscar um ressarcimento pra ela, tá certo? Tem que buscar, pô. E é isso. E deixar ali um legado, tá? Pra que nunca mais eles façam isso com ninguém, tá? E é isso, nunca mais, tá? Por isso eu convoco de novo os órgãos. Porque eles não podem fazer isso, tá? Você não pode negar licença-prêmio, cara, pra uma pessoa e você saber que a pessoa precisa, pô. Você não pode fazer isso, cara. E você tem que entender qual é a consequência aí, covardão, do que você fez, tá? E é isso aqui mesmo. A advocacia é isso, pô. É isso, cara. Tô cansado, pô. O certo é o certo, o justo é o justo, cara. Não contar com a minha astúcia, né, cara? Não contar com a minha astúcia, né? É isso, tá? É isso, tá? É isso. Vamos que vamos, pô. É isso. E esses casos assim, cara, isso tem que ser levado ao conhecimento da sociedade, tá? Pra que a gente possa crescer, cara. Porque fica tudo ali na caserna, ninguém sabe de nada. E epa, é isso, cara. Não, então vamos ali democratizar, tá? E eu convoco aqui a todos aqueles que queiram participar, tá? Eu falo com muitos militares aqui, tá? Polícia Militar, em razão dessa questão aí da promoção das praças lá, tá? E eu agradeço muito a confiança, tá, pessoal? Assistam aí os vídeos, tá? Eu mando muito material. Vou mandar pra vocês, tá? O regimento interno, tá? Eu falei pra algumas pessoas já. Não, faz isso não, Del! Pessoal, meu Deus, pra terminar aqui, tá? Porque, meu Deus, vida e saúde, Teodoro. Vamos entrar lá no site, tá? Do STM, tá, pessoal? Gostaria muito que vocês fizessem isso aí, tá? Porque não há melhor defensor do seu direito do que você, tá? Não há melhor defensor. Eu gostaria que vocês acessassem, tá? A revista de doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal Militar, tá? Superior Tribunal Militar, tá? Janeiro a junho de 2024, tá? Também tem aqui, tá, pessoal? Gostaria muito que vocês fizessem isso, tá? Pra vocês entenderem qual é a situação, pessoal. Caramba, meu caro, mais advogados no direito militar, tá? E eu, Teodoro, eu quero fazer aula, dar aula e fazer livro para perturbar o número maior de pessoas, tá? Porque a advocacia é isso. Mas com os livros eu consigo também fazer tudo isso que eu tô fazendo aqui, tá? No livro. Porque, caramba, a gente precisa ter pessoas que escrevam, tá? Então, é isso. Eu acho que tudo isso começou, né, de golpe, de tudo que aconteceu, em razão dessa comissão aí da verdade, tá? Eu gostaria muito que vocês vissem, tem um regulamento dentro do site aqui do Superior Tribunal Militar, tá? Nós temos aqui é como se fosse um regulamento, né, daquele Code LIP. Acho que é assim que fala, né? Caramba, cara. Professor, acho que é Fernando Teles. Um abraço, tá, meu professor? Maravilhoso, cara. Poxa vida, ele é muito didático, né? Professor Fernando Teles. Promotor, Ministério Público da União, tá? Militar, né? Ministério Público Militar, né? E eu acho que ele passou pra gente, foi esse regulamento aqui, né? E aí, professor, eu vi que tá lá no STM, né? Caramba, é grandão, né? É o regulamento para o exercício e disciplina dos regimentos de infantaria dos exércitos de Sua Majestade Fidelíssima. Leiam esse regulamento, cara. Se você pegar isso aqui, você pegar, né? Hoje, o regulamento disciplinar tem muita coisa. Caramba, Teodoro, cara, a gente precisa mudar, tá? E fazer uma interpretação do direito militar, né, em tempo de paz e em tempo de guerra. A gente precisa fazer isso, tá? Dentro aqui mesmo do STM, né, eu tenho de uma forma mais aprofundada, porque eu também estou escrevendo sobre processo penal militar e processo penal militar e processo penal militar e código de processo penal militar, tá? É uma visão crítica, né? Essa faceta, né? Essa faceta dogmática e penal crítica, tá? Vamos botar aqui Alessandro Barata. Meu Deus do céu, Alessandro Barata, tá? Alessandro Barata, tá? Professora Vera Malaguti, tá? Vou resgatar ali uns textos que eu tenho belíssimos da nossa querida que eu vi hoje na UAB, tá? Professora de todos nós, tá? Maria Lúcia Caran. Que isso, Theo? Vou ver também os textos dela aí pra prestigiar minha prof, não me conhece, tá? Um abraço, eu leio tudo que você faz, tá, prof? Maravilhosa. Tem o professor também, acho que é Orlando Zacconi, né? Caramba, cara! O cara é ácido, né? Mas as paradas, fala as coisas assim que... Eita! É isso, cara. O Bescazara, né, pessoal? Essa vibe aí, cara. Vai dar ruim, hein? Teodoro vai assinar até... Eita, Teodoro, vai dar ruim, cara. Quero que vocês olhem lá, tá? O Código de Processo Penal Militar, tá?
eu quero que vocês vejam essa lei, tá? Sigilo do inquérito. Aí, lê lá aí, ou a advocacia, lê o artigo 16A aí, pessoal. Vamos estudar direito parlamentar e pegar esses caras, pô. Cara, tem muito cliente, meu Deus, o que é isso? É o 16A, tá? Analisa aí, cara, depois corre aqui no meu telefone e fala comigo. Fala aqui que eu adoro. 16A, cara. Vocês vão ficar apavorados. Meu Deus, o que é isso? Isso aqui quase deu ruim de novo, hein? Porque isso aqui tá vivinho, pô. E tem que mudar, tá? Se vocês olharem aqui, tá? Esse 16A foi incluído, tá? Pela lei 13964. Lê lá essa malandra pra você ter e ver onde foi ela. Ela foi aqui no sigilo, tá? Inquérito, né? E ela vem falando aqui, coisa louca, cara. Vê as questões sobre habeas corpus, tá? Caramba, cara, o que é isso, cara? E você tem que entender o seguinte, ó. O Código Penal e Processo Penal Militar, né? Então é Decreto-Lei 1, 2 e 3. Aí fez o Código Penal, Código de Processo Penal Militar. E muito interessante também que eu tô fazendo estudo, tá? Todo estuda, tá? Eu tô fazendo estudo, tá? Porque eu vi o seguinte, cara, que você tem um projeto, né? O projeto do código que saiu, né? Em 69, ele começou a ser feito em 65. Em 65 a gente estava na Constituição de 46, né? Mas eu queria ver se a Constituição de 46, né, permite que eles possam fazer o projeto, né? Mas eu acho que não pode não, né? A gente tem de 46, né? Aí é de 67. E eu quero que vocês avaliem, tá? Quando eles fizeram a emenda constitucional 1, não temos Constituição... Nós não temos uma Constituição Federal de 69, né? Eu advogo nesse sentido, tá? Nós não tivemos, pô. Porque o que fez a Constituição Federal de 69 foi uma emenda constitucional, tá? Que alterou toda a Constituição. Então nós temos a Constituição de 67, cara. Quando você perde ali, você... Meu Deus, é por isso que é difícil fazer esse contraponto, tá? É isso, cara. Processo legislativo é a saída para o direito militar, tá? Então é processo legislativo e Constituição no lombo desses caras aí, tá? É Constituição, tá? Muito pacto de São José da Costa Rica no lombo desses caras aí, tá? Que fica falando besteira aí, tá? E botar esses filhotes da ditadura na quadra deles, tá? E tem que limpar tudo, cara. Não pode deixar células, não, senão depois volta tudo de novo, pô. E tem que mudar a lei, tá? E ficar blindadão pra evitar esse tipo de amizade, tá? Os 2 filhinhos são 3, né? 3 filhinhos, tá? Legislativo, executivo e judiciário, né? Aí esses 2 pegam, amiguinho, tá? Eita, amiguinho, tá? Aí esses 2 aqui, a alerj tá aberta. Você passa lá, tá tudo funcionando. Mas você tem o ato complementar, eu acho que é o 38, que fechou. Aí você passa, tu tá vendo aberto, mas não tá não, pô, tá fechado, tá? Fechou, tá? Mas é acordo. E aí o governador legisla. O governador, e quem tá no entorno aí, tá do governador, procuradoria, sabe que eu tô certo, tá? Então, ó, é isso, tá? Sabe que eu tô certo, não esperava, não contava com a minha astúcia, mas uma hora surge o Teodoro e vai ter que aturar, cara, porque eu tô do lado certo da história, você que se explique aí com a tua família, com todo mundo aí, cara. Caramba, o cara eu vou dar um nome desse procurador do estado, cara, tem que dar um nome, pô. O cara criou a tese, né, cara, pra barrar a grana, mas que grana? Mais que grana, cara. E eu quero que vocês olhem, tá? A remuneração eventual desse procurador do estado, cara, especificamente, tá? Que fez essa tese aí bonita, né? Que derruba todas as ações. É de fato, meu camarada, não tem, pô. Tem que acabar com a remuneração eventual de vocês, tá? Essa repartição de honorários que é uma imoralidade pública, tá? Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo, cara. Recuperação fiscal. É vergonha na cara o que falta pra vocês, pô. É vergonha na cara o que falta pra vocês, pô. É vergonha na cara o que falta, pô. Recuperação fiscal. Que isso, cara. Ó. É isso que falta, pô. Consciência social. Que vocês não têm nenhuma. E é todo mundo igual? Não, pô. Não é não. A anuidade é. Mas o sacrifício do profissional advogado pra pagar a sua anuidade é bem diferente, tá, doutora presidente da OAB? É bem diferente, tá? Caramba, é muita coisa, cara. Nossa, não tem noção. É muita coisa, tá? É muita coisa. E a gente tem que analisar, tá? A gente tem que analisar porque, cara, é muito difícil isso, cara. E você vai olhar, por exemplo, né? Como que você começa esse projeto, né? Porque, caramba, você faz a emenda constitucional 1, aí você muda a Constituição 67, né? E nasce de 69 e logo depois, eu acho que é o ato institucional 16, eu acho que ele sai no dia 14,
E acho que dia 20 e pouco sai o Código Penal e o Código de Processo Penal e esse Código de Organização da Justiça Militar, cara, tudo preparado, mas eu acho que ele começa a ser feito em 65. Ele começa a ser feito em 65, vamos estudar Getúlio, cara. Vamos estudar esse livro aqui, é meio triste, tá, pessoal? Graciliano Ramos, tá? É meio triste aí, mas vale a pena, tá? Pra quem vê bem, como o Teodoro, e ama ler, tá? Então eu quero ler tudo. Quero mesmo, quero ler tudo. E esse camarada aqui, que eu gosto muito, tá? Esse aqui é o último que eu tô lendo, tá, pessoal? Hoje eu tô lendo, tá? É esse camarada aqui, tá? É que perturbou muita gente aí, tá? Erros e acertos, tá? Eu tenho um do Brizola também, tá? Vou passar aí pra vocês. Tem um documentário do Brizola. Caramba, cara, vamos pegar lá os projetos bonitão, tá? Documentos históricos, coisa linda, cara. Erros e acertos, tá? Porque esses camaradas aqui, cara, com todos os erros que possam ter tido, Leonel Brizola, enfim, cara, você nunca vai conseguir comparar, cara, com um garotinho. Você nunca vai conseguir comparar, tá? Nunca vai conseguir comparar, tá? Com garotinho, tá? Com Sérgio Cabral, tá? Com Cláudio Castro. Você não consegue comparar, tá, cara? Você tem que entender esse momento aqui, você tem que entender a situação do Brizola. É isso, cara. Então, ó, para de falar besteira, cara. Vai estudar, pô. Para de ficar falando besteira, pô. É isso, cara. É história, pô. É história, pô. E vamos ver o que vai dar, tá? Eu agradeço muito a confiança de todos, tá, pessoal? Então não tem essa, tá? De nenhum tipo de movimento coletivo, tá? Quem faz isso aí é o pessoal que estuda, tá? O pessoal da OAB, tá? Ministério Público, Defensoria, eu como advogado e qualquer outro que queira ajudar, tá? E eu dispenso, tá? Pessoas como essa advogada aí que falou um montão de desaforo pra mim, tá? Falou um montão de desaforo pra mim, cara. Eu sou obrigado a aturar desaforo, cara. Porque você não estuda, pô. Tem que estudar, cara. Tem que estudar. Fiquei muito chateado porque eu respeitava essa pessoa, tá? Caramba, o que é isso? Pessoa conhecida, cara. Caramba, que pena isso, tá, doutora? Meu Deus, o que é isso, cara? E um advogado também, né? Um advogado também. Poxa, cara, eu fiquei muito triste, tá? Porque o Teodoro é sonhador, né, cara? E vamos ver, né? Se o sonho não vai se tornar realidade. Se o sonho não vai se tornar realidade, cara. Eu queria muito estar com a minha Bíblia aqui, tá? Pra poder ler pra você aí, doutor, um salmo de Davi, tá? Queria muito, porque eu acho que acabei perfeitamente por esse momento, tá? Nunca deixe de sonhar, doutora. Acredite, tá? Porque sonhadores como eu mudam a história. Sonhadores como eu mudam a história, tá? Pessoas que sonham como eu mudam a história. Tá certo? E é isso. Mais respeito, tá, doutora? Mais respeito, tá? Eu tô aqui disseminando o conhecimento, porque é um direito sensível e eu acho que isso ajuda todos. Então traga a sua contribuição acadêmica. Não é o juiz que decide, o que decide somos nós, tá? Se a advocacia fizer trincheira e chamar esse feito à ordem e se posicionar como foi antes, a gente muda a história desse país. Eu garanto para a senhora, nós mudamos. Porque o advogado, ele é indispensável à administração da justiça. Vamos ler, que a senhora vai entender. Tá difícil, eu entendo. Tá machucada, porque caramba, tá difícil, né? A gente perde tudo, mas caramba, não pode ser assim, tá? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu ouvi isso, doutora, mas eu sou bombeiro, tá? Então eu corro pra proteger, tá? E eu não posso desistir, porque não foi me dado no momento em que eu jurei, tá? Quando eu ingressei pra minha corporação que eu amo, não me foi dado o direito de desistir. Quando todos desistem, não é dado ao bombeiro militar esse direito, tá? Porque eu sou, entre o céu e a terra, um instrumento de refrigério na vida daquele que necessita da atuação abnegada de um bombeiro militar. Então eu não posso desistir. E eu fico muito feliz, tá? Se o meu estudo possa trazer aí para todos uma melhor condição, tá? Para os policiais e bombeiros do estado do Rio de Janeiro e quem sabe do país, tá? Eu ajudo o meu país desse modo, diminuindo ali as desigualdades sociais, tá? Trazendo uma condição condigna para muita gente, tá, pessoal? Eu agradeço muito mesmo, me sinto honrado, né, de conseguir enxergar a legislação da forma como eu vejo, tá? E eu quero dividir com vocês, porque eu não sou feliz sozinho, tá? Ubuntu, né? Eu não sou feliz sozinho. E é isso, tá? E é verdadeiro o que eu digo aqui. Quem tá perto sabe. Então aproveitem e vamos discutir respeitosamente, tá, doutora? E eu não vou abrir comentários, tá? Porque não tem como. Olha o mal que a senhora me fez. Olha o mal que a senhora me fez, doutora. Olha o mal que a senhora me fez. Eu fico assim, ó, porque caramba, eu fico muito triste, sabe? E hoje, um dia especial, né? Eu viria falando sobre isso, nessa questão. Essa questão aí das chuvas, tá? Eu desejo a todos os meus colegas bombeiros militares no dia de hoje, tá? Que vocês estejam protegidos, tá, pessoal? Para que vocês possam dar à população aquilo que a população espera, tá? A abnegação total do bombeiro militar, nessa ânsia, tá? Em salvaguardar a população do nosso estado, tá? E eu espero conseguir aí buscar para todos vocês, tá?
esse reconhecimento, tá certo? Mais do que a população já faz. Uma gratificação específica para esses momentos, tá? Porque isso é indispensável, né? Porque só um bombeiro sabe o que é você cavar ali, né? Para buscar alguém. Eu espero que não aconteça, tá? Com nenhum irmão nosso. Mas se acontecer, tenham a certeza que ali haverá um bombeiro. Haverá um bombeiro. Haverá um bombeiro. Que naquele momento, tá? Não é só aquele ali, tá? Porque nós somos corpo, nós somos um corpo só. Então é cabeça, eu me emociono, porque caramba, que é isso? Quando vocês me reformaram, eu me senti sem uma perna. Eu nunca me recuperei. E é por isso que eu tenho tanta raiva quando eu vejo, cara. Eu não me recuperei. E todos vocês, tá, que hoje vão estar aí, eu espero de verdade assim, cara, que vocês lembrem, tá? De tudo isso. E não se deixem, tá? Influenciar por pessoas que não pertencem, que não são da nossa família. Não são, porque quem é bombeiro sabe o que eu tô fazendo aqui, cara. Porque se você forja no militar o sentimento do dever, cara, pra onde ele for, ele vai ser militar e ele vai ser bombeiro. Porque o bombeiro é um estado de espírito, cara. A população do estado nunca vai conseguir nos pagar, né, galera? Nunca. Nunca, porque só quem entra num caminhão daquele sabe a emoção que é ser bombeiro militar. E eu vou brigar até o fim, cara, por isso, tá? E é isso. E é isso. Eu espero que vocês tenham um excelente serviço, tá, pessoal? Eu vi ele que tá aquartelado, eu acho isso um absurdo, tá, MP? Mas é isso, tá? Então, a gente tem que evitar que aconteça, tá? Então a gente tem que separar, tá? E eu desejo a todos vocês, tá? E inclusive o pessoal aí que é a atividade meio, tá? Porque cabeça, tronco e membros, né? Cada viatura, cada deslocamento carrega vocês aí do administrativo das SADs, tá, pessoal? Eu agradeço muito todas as SADs que eu vou e o respeito que as pessoas me tratam ali. Eu fico muito feliz com isso, tá? Fico muito feliz. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham um excelente serviço hoje e amanhã, tá? E que vocês ali sejam um refrigério para essas pessoas, tá? Que vocês consigam chegar antes. Sempre. Sempre. Que vocês consigam chegar antes. E se ainda não puderem, tá? Que essa pessoa tenha ali, né? Essa presença do bombeiro militar até nesse último momento. Que vocês consigam garantir a dignidade dessas pessoas, tá? E é isso. Eu espero de verdade poder ajudar. Tô muito chateado, tá? Porque essa exposição da minha corporação é algo que sangra a minha alma, mas eu não consigo. E eu pedi muito. Mas se não for assim, eu não vou ver mudanças, tá? E todas as mudanças que eu vejo aí, o medíocre, eu fico feliz, tá? Mas eu sei que não sou eu, tá? Eu fui ali levantado para fazer isso. Então eu sou só um instrumento, tá? Eu preparei o meu cavalo pro dia da vitória, mas quem dá a vitória é Deus, tá? É Deus. E é isso. Eu desejo a todos aí, nesse aquartelamento, tá? Que corra tudo bem e que vocês consigam, de fato, ali garantir, né, proteger a nossa população, tá? Agradeço muito a confiança de todos, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Abraço.